Olá, seja muito bem-vindo ao canal Profecias em Pauta. É uma alegria tê-lo novamente conosco para darmos continuidade aos nossos estudos. Em nosso estudo anterior, tivemos a oportunidade de aprender de Jesus qual era o método que ele utilizava para ensinar as Escrituras aos seus discípulos. E qual era esse método? Jesus permitia que a própria Bíblia se explicasse. E Jesus, utilizando de vários textos dos livros de Moisés e dos profetas, explicou tudo o que a seu respeito estava escrito, de tal maneira que o coração dos discípulos ardia por ter a certeza agora de que de fato Jesus era o Messias. Mas Jesus também nos deu uma outra orientação importante. E qual foi esta orientação? Ele disse: leia e entenda Daniel. E é isso que nós vamos estar fazendo daqui para frente em nossos estudos. Vamos ler e entender Daniel. Mas o que significa ler e entender? Significa analisar, significa meditar, significa pesquisar, significa de fato estudar. Precisamos estudar o livro de Daniel para entender o que está escrito a respeito do futuro. Queremos entender as profecias. E então nós vamos estudar o livro de Daniel, começando hoje pelo capítulo 12 de Daniel, que é um livro que tem apenas 12 capítulos, é um livro pequeno. E nós vamos ver hoje 3 características importantes do livro de Daniel. Então, vamos ao capítulo 12 e vamos ler os versos 4, 8, 9 e 13 do livro de Daniel. Olho na Bíblia. Está escrito: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Verso 8 agora. Diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Vamos ao verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, nós vimos aí no capítulo 12, nesses versos, que a palavra que aparece constantemente como um grande refrão é a palavra fim, o fim, o fim. Também vimos que o livro de Daniel era um livro cerrado, um livro fechado até o tempo do fim. E nós estamos vendo que hoje esta profecia está se cumprindo, porque agora este livro, no tempo do fim, está sendo aberto ao nosso entendimento. Então esta é a primeira característica do livro de Daniel. Ele era um livro para o tempo do fim, e ele está falando sobre coisas, obviamente, do fim dos tempos. Aliás, isto me lembra uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Você se lembra qual foi a pergunta? Eles perguntaram para Jesus: dize-nos qual serão o fim destas coisas e quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? E é isso que nós vamos encontrar no livro de Daniel, estudando as profecias que Daniel vai revelando do seu tempo em diante, a partir de Daniel até o tempo do fim. E, na verdade, vai além, vai até a volta de Jesus. Essa é a primeira característica, então. Vamos à segunda característica. A segunda característica é que o livro de Daniel, vamos a Daniel 10, verso 5, e vamos ver que o livro de Daniel ele está intimamente ligado com o livro do Apocalipse. Ele tem uma relação muito grande com o livro do Apocalipse. Aliás, você não consegue entender o livro do Apocalipse sem estudar ou sem entender o livro de Daniel. Então, Daniel capítulo 10, verso 5, diz o seguinte: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido,
e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Foi uma visão realmente impressionante. Mas então vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 12 em diante. Nesta visão, que foi escrita no ano 100 depois de Cristo, João está tendo uma visão de um ser celestial dentro do lugar santo do santuário, do tabernáculo. E, na verdade, o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo. Então nós temos aí um espaço de tempo de 700 anos, mas olha que, apesar desse tempo todo, a similaridade entre esses dois textos. Está escrito, Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, isto é, longas, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Que impressionante a similaridade desses dois textos. Apesar desse período de tempo todo, eles estão falando da mesma coisa, obviamente, com detalhes diferentes um do outro, porque são duas pessoas diferentes, com percepções diferentes. Mas nós vemos que realmente esses dois textos são muito parecidos e estão falando, na verdade, de Jesus. Daniel tem uma visão de Jesus sobre o rio Tigre e João tem uma visão de Jesus dentro do santuário, no lugar santo do santuário. Mas vamos ver mais um texto. Vamos então novamente ao livro de Daniel, capítulo 7. E nós vamos ver um texto super interessante de Daniel, capítulo 7, verso 2 em diante. Acompanhe a leitura. O olho na Bíblia. Está escrito: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão. Vamos um pouquinho mais adiante. Continuei olhando, e aqui o segundo animal, verso 5, semelhante a um urso. O verso 6 diz: Depois disso continuei olhando, e eis aqui um outro animal, semelhante a um leopardo. E ainda no verso 7, continuava Daniel olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E este animal era diferente de todos os outros, ou dos outros 3 animais que Daniel tinha visto a princípio. Então é uma visão realmente espantosa. Agora vamos ao livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Olha o que João viu. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Que textos impressionantes, incríveis esses textos, mas você percebeu aí agora nesses textos que lemos de Daniel e Apocalipse, que ele está falando ali, a princípio no livro de Daniel, ele viu que os 4 ventos do céu agitavam o mar. E ele viu aí 4 animais subindo deste mar agitado. Já no livro de Apocalipse, João vê um animal surgindo do mar. E ele é um animal terrível, um animal diferente. Inclusive Daniel disse que o 4º animal era de fato diferente, porque agora em Apocalipse esse animal aparece como sendo uma metamorfose, ou uma junção, na verdade, de partes desses animais que Daniel havia visto, e que também surge do mar. E são os mesmos animais. Então a gente vê aí que há realmente uma ligação muito grande, e esta é a segunda característica do livro de Daniel. A terceira característica é que o livro de Daniel é composto de 2 segmentos: histórias e profecias. Os 6 capítulos primeiros, com exceção do capítulo 2, é formado basicamente de histórias, mas são histórias que eu costumo dizer que são proféticas,
Porque assim como Daniel esteve ali na Babilônia com seus amigos, vivendo situações e tomando decisões, da mesma maneira nós hoje em dia precisamos tomar as nossas decisões acertadas de acordo com a palavra de Deus para não sermos envolvidos pela Babilônia atual, que está aí imersa em confusões religiosas, confusões morais, as pessoas não têm mais entendimento do que é certo, do que é errado, e o mundo está de fato uma verdadeira confusão. Mas os 6 últimos capítulos falam de profecias, e essas profecias vão estar repletas de símbolos, e como já foi dito, nós vamos buscar na Bíblia a explicação para estes símbolos. Então essa é a terceira característica do livro de Daniel. Ele é composto de histórias, que eu digo que são proféticas, e nós vamos analisar isso, e está composto também de profecias. E nós vamos estar estudando os detalhes destas profecias. Mas para começar agora, propriamente no livro de Daniel, gostaria de convidá-lo a irmos ao primeiro capítulo de Daniel, capítulo 1, verso 1 de Daniel. Vamos à leitura. Daniel, capítulo 1, verso 1, começa relatando um fato que ocorreu com Daniel e seus amigos. Está escrito, olho na Bíblia. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azaria. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber o de Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Este é o relato, ou o começo do relato do livro de Daniel, capítulo 1. E nós vimos aqui que já o povo de Deus está enfrentando uma situação calamitosa, uma situação difícil, e nós vamos entender por que que isto aconteceu. Por que que Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém e levou cativo uma boa parte do povo, e entre estas pessoas estavam Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, esses 4 jovens estavam enfrentando situações ali como cativos na Babilônia. Por que isso aconteceu? Eu gostaria de convidar você, então, para irmos ao livro de Jeremias. Na verdade, Jeremias, Daniel e Ezequiel, eles foram contemporâneos, quer dizer, viveram no mesmo período de tempo. E, inclusive, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos do livro de Daniel, que Daniel era um estudioso das profecias do livro de Jeremias. Então, vamos ao livro de Jeremias, capítulo 25, o verso 6. Olha o que está escrito. Jeremias 25, verso 6. Olho na Bíblia. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores,
e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Que declaração terrível esta declaração de Jeremias com relação ao povo de Deus. Na verdade, se lermos o capítulo 25 do comecinho, do verso 1 em diante, nós vamos ver que Jeremias, durante 23 anos, esteve madrugando e ali na porta da entrada da cidade falava ao povo para que eles se arrependessem e que não abandonassem o seu Deus e que se mantivessem na guarda dos mandamentos de Deus. Mas o povo não deu ouvidos a Jeremias e nem a outros profetas que foram enviados e se desviaram dos mandamentos de Deus e começaram a adorar outros deuses. E então Deus fez essa declaração através de Jeremias, dizendo que ele traria Nabucodonosor e cercaria a cidade e destruiria a cidade, assim como as outras cidades ao redor, e destruiria todos aqueles povos. E justamente porque Jerusalém e o seu povo estavam adorando como os outros povos ao redor adoravam os seus deuses, é que Deus permitiu, é que Deus na verdade trouxe Nabucodonosor ali contra Jerusalém. E foi esse então o motivo pelo qual eles foram levados cativos para a Babilônia. E agora nós vemos ali Daniel dentro da Babilônia junto com seus amigos tendo que tomar algumas decisões sérias, porque agora o rei determinou inclusive a alimentação que eles deveriam comer. E os nomes deles foram mudados. E nós sabemos que o nome das pessoas dentro da Bíblia, elas têm uma relação muito íntima com a personalidade, com o caráter da pessoa. Nós vemos inclusive algumas histórias dentro da Bíblia, conhecemos, né? Nomes de pessoas que foram mudadas, porque essas pessoas tiveram uma mudança de caráter, tiveram uma mudança de personalidade, né? Deus trabalhou na vida dessas pessoas e transformou a vida dessas pessoas. E o que eles estavam pretendendo ali na Babilônia, fazendo essa mudança dos nomes desses jovens, era incutir, era inserir a cultura de Babilônia na vida daqueles jovens. Estavam tentando fazer, na verdade, uma lavagem cerebral, porque os nomes daqueles jovens tinham a ver com o Deus de Israel, o Deus Criador. Por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. E eles agora mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, guardador dos tesouros de Bel. Então veja que eles estão tentando fazer uma lavagem cerebral. Eles queriam que Daniel e seus amigos se esquecessem do Deus verdadeiro e começassem agora a adorar outros deuses. Assim como, de fato, o povo de Deus estava fazendo lá em Jerusalém. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar nem com as comidas que a eles foram oferecidas, porque Daniel tinha um regime alimentar adequado, segundo o que a palavra de Deus determina. E estes jovens, então, não quiseram se contaminar com as finas iguarias do rei, e, de fato, essa história revela a nós o que nós devemos fazer nos nossos dias. Não devemos nos contaminar com as coisas que este mundo oferece. E Satanás, na verdade, tenta de todas as maneiras incutir os valores morais decadentes deste momento em que nós estamos vivendo na história desse mundo. E nós percebemos que, infelizmente, muitas pessoas se deixam enredar e se desviam daquilo que a palavra de Deus orienta para seguir aquilo que o mundo apresenta. Inclusive no que diz respeito à alimentação. Há tantas pessoas passando por problemas de saúde sérios. Há quantas pessoas hospitalizadas, pessoas morrendo porque não têm uma alimentação adequada e exageram na satisfação dos prazeres da carne e comendo de tudo e coisas que não fazem bem. É uma tristeza ver tudo isso acontecendo, mas justamente porque as pessoas não querem seguir aquilo que Deus orienta, porque Deus sabe, na verdade, o que é melhor para cada um de nós. Mas infelizmente as pessoas querem mais satisfazer os seus desejos do que obedecer a Deus. Isso é muito triste. Mas a palavra de Deus tem um texto, inclusive referente a isso. Eu gostaria de convidar você a lermos o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos à Bíblia. Está escrito:
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha que texto impressionante este texto. Na verdade, a Bíblia está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós não podemos encher o templo do Espírito Santo de coisas ruins, de coisas que fazem mal, de coisas que destroem o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porque Deus vai acabar destruindo as pessoas que preferem satisfazer os seus próprios desejos do que fazer aquilo que Deus sabe que é melhor para cada um de nós. Eu espero que nós possamos nos conscientizar de que obedecer é melhor do que sofrer, na verdade, porque a satisfação desses desejos só nos trazem sofrimento. Mas vamos continuar vendo o que aconteceu com Daniel. Daniel, porque ele decidiu não se contaminar com as coisas de Babilônia, com os alimentos, Deus deu a Daniel e aos seus amigos, depois de 3 anos que eles estiveram ali aprendendo na Babilônia, 10 vezes mais sabedoria do que a todos os outros sábios da Babilônia. E porque Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia, Deus deu a Daniel um dom muito especial. E este dom é um dom que Deus quer dar a todos os seus filhos agora no fim dos tempos, porque é muito importante este dom. É o dom de discernimento de sonhos, de visões, entendimento das profecias. E se nós buscarmos viver de acordo com aquilo que a Bíblia orienta, nós vamos também receber estes dons. Na verdade, Paulo orienta a cada um que nós busquemos os melhores dons. E nós só vamos estar habilitados para receber estes dons, os melhores dons, se nós buscarmos não contaminarmos com as coisas de Babilônia, assim como Daniel fez. E Daniel então recebeu esse dom, e nós vamos ver que esse dom vai ser utilizado aí nos próximos capítulos por Daniel, ou na verdade por Deus através de Daniel, para esclarecer coisas que estariam acontecendo ou que estarão acontecendo no futuro. Uma outra coisa interessante também aí é que Daniel, nós vamos ler agora Daniel capítulo 1, vamos ao verso, bem no finalzinho, aí ó, verso 20, né? Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. O verso 21 diz o seguinte, essa informação é importante para o nosso estudo na sequência. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então veja como Deus honrou, na verdade, a decisão de Daniel. E Deus também vai honrar a sua decisão. Deus também quer conceder a você e a mim dons especiais para que Ele nos use, para que outras pessoas possam conhecer a esse Deus de amor, a esse Deus maravilhoso que nos quer dar a vida eterna. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, e o próximo estudo é bem interessante, é muito interessante, na verdade. Nós vamos estudar o capítulo 2 de Daniel, que é extremamente profético, e eu tenho certeza que você vai gostar. Que Deus lhe abençoe, e nós nos encontramos em nosso próximo estudo. Até a próxima.
Este é o canal Profecias em Pauta.